Bem-vindo a mais esta reflexão. Falta-nos entendimento em tudo, em compreendermos quem somos, nosso papel, nossa responsabilidade. Quando lemos nas Escrituras, nós transferimos isso a isso é uma questão de Paulo, fala para Paulo, mas nós não olhamos o contexto inteiro das Escrituras e não entendemos quem nós somos. Quando nós lemos que somos um reino de sacerdotes, ele não está falando de alguns, mas de todos. Quando Paulo fala que é ministro do Evangelho, ele está dizendo da responsabilidade dele, mas isso não quer dizer que eu não tenha, pois eu sou ministro. O que um ministro faz? Ele cuida dos interesses de Deus, da vontade de Deus. Ele é responsável por assegurar, por guardar, por manter, por preservar tudo aquilo que seja a vontade de Deus, falar sobre essa vontade, expressar essa vontade. Por isso, a gente precisa entender que nós temos que ser fiéis, ou seja, a fidelidade e compromisso é algo fundamental nas nossas vidas. Mas com Deus, com Sua vontade, não com a nossa religiosidade, não com os nossos interesses, não com o que queremos, mas com o que Deus quer. A gente precisa entender isso. Se não caminharmos nessa direção, na direção da maturidade, de expressarmos Deus, de revelarmos Deus neste mundo, nós não entendemos nada. Nós não compreendemos nada do que estamos fazendo, somos meros religiosos e vivendo na nossa religiosidade, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós queremos prestar um serviço a Deus, mas não entendemos que nós não estamos prestando um serviço a Deus. Nós prestamos o serviço a Deus quando entendemos a sua vontade e fazemos a sua vontade. E a sua vontade não é cuidarmos só dos interesses de Deus ou daquilo que nós queremos ou desejamos fazer, mas de entender qual é o nosso compromisso com a vontade do Pai. Por isso, quando Paulo escreve, olha, lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz assim, olha, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disto, o que se requer destes encarregados? É que cada um deles seja encontrado fiel. Somos ministros, se somos o reino de sacerdotes para revelar, tratar dos interesses de Deus, como ministros de Deus, nós devemos assegurar que essa é a nossa responsabilidade também. Isso não é de outro, é nossa. É nossa responsabilidade e devemos nos preparar para isso, para fazermos com maturidade. E estamos sendo imaturos nas nossas relações, na maneira como vivemos, na maneira como andamos neste mundo. Nós nos preocupamos com detalhes que são sem valor e sem importância alguma para o reino de Deus, enquanto deveríamos focar no amadurecimento, no crescimento, no entendimento do amor de Deus, para expressarmos e revelarmos esse amor. Nós estamos aqui preocupados com o que o outro está fazendo, como está a vida dele ou nas decisões que ele toma que me afetam, mas não ajo com maturidade para ser instrumento de crescimento, de amadurecimento e do revelar da vontade de Deus. Se nem as Escrituras lemos, se nem buscamos o conhecimento da vontade de Deus, como podemos cumprir o nosso papel? Podemos, é impossível cumprir o papel diante desta realidade. Como ministros de Deus, nós devemos assegurar, primeiro, crescimento espiritual, ou seja, entendimento da vontade de Deus. Como? Nas Escrituras. Se não lemos as Escrituras, iremos para algum lugar? Não, não iremos para lugar nenhum. Nós morreremos em nossos pecados. Estamos longe da vontade de Deus. Conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus é o que nos assegura a vida eterna, pois nós caminharemos na direção daquilo que seja a vontade, entendendo que a salvação é pela graça, que é o amor de Deus revelado e que fomos feitos à imagem de Cristo. Temos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo. Precisamos amadurecer, rejeitar as obras das trevas, despir da natureza humana, nos revestir de Cristo, ou seja, das mesmas atitudes, das mesmas ações, das mesmas reações. Precisamos caminhar para a maturidade. Precisamos deixar os nossos nhenhenhê, as nossas discussões que revelam simplesmente imaturidade. Precisamos amadurecer, caminhar na direção de Deus e da vontade de Deus. Precisamos assumir a responsabilidade que temos.
o compromisso que temos e sermos fiéis, honrarmos o Senhor em tudo. Pois o que se espera de nós é só isso. E o que espera de nós é revelarmos o reino, revelarmos os valores do reino, revelarmos as virtudes de Deus, manifestarmos graça, compaixão, misericórdia e amor. Isso é importante. O resto é lixo que nós usamos e podemos usar deste mundo para que a vontade de Deus seja conhecida. É isso que a gente precisa entender. Compromisso e fidelidade com o Senhor, por causa de quem nós somos, do papel que Ele nos deu e da responsabilidade que Ele nos entregou. Se amadurecermos, crescermos e compreendermos essas coisas, caminharemos na vontade de Deus. Caso contrário, não iremos para lugar nenhum. Talvez estamos caminhando na direção contrária à vontade de Deus, sendo filhos do diabo e não filhos de Deus. A gente tem que amadurecer. Precisamos conhecer o Senhor, compreender a sua vontade, nos empenharmos nisso, fazer de nossas vidas o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, que é ofertarmos os nossos membros à sua vontade. E a sua vontade é que o mundo o conheça. E não existe outra maneira do mundo conhecê-lo se não santificarmos o nosso proceder, a nossa maneira de agir, deixarmos das coisas deste mundo e buscarmos o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para vivermos a vontade de Deus, como instrumento de justiça, expressão da graça e do revelar do seu amor neste mundo, para que a terra encha com conhecimento da sua glória, para que nós sejamos a luz que ele planejou, o sal que ele deseja, e assim o mundo possa conhecer da sua salvação e ser indesculpável diante dele. Que a gente entenda isso, que a gente possa amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.